Boa tarde, sexta-feira, 17 de julho de 2020. Estamos iniciando mais um RN Acontece. Na edição de hoje você confere. Aulas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte serão retomadas de forma remota no dia 24 de agosto. Secretaria Estadual de Saúde alerta para baixo estoque de soro antiveneno em todo o estado. Com a reabertura de parte do comércio e o retorno dos trabalhadores às empresas, os cuidados devem ser redobrados com a segurança e a saúde dos empregados. O alerta é da Justiça do Trabalho. A pandemia do novo coronavírus impacta o funcionamento da Liga Norte Rio-Grandense contra o Câncer. Vamos entender o que precisou ser adaptado em uma entrevista por Skype com o superintendente da instituição, Roberto Salles. O RN Acontece começa agora. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, anunciou que vai retomar as aulas referentes ao período letivo 2020.1 no próximo dia 24 de agosto, só que de forma remota. As aulas no Rio Grande do Norte estão suspensas desde o dia 17 de março, em virtude da pandemia da Covid-19. A decisão tomada nesta quinta-feira para o retorno das aulas na UFRN foi do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP. A retomada das aulas de graduação será referente ao período letivo de 2020.1, através de aulas remotas, a partir do dia 24 de agosto. Após um planejamento e intensa discussão descentralizada, ou seja, que aconteceram nas unidades acadêmicas da UFRN, com a participação de professores, de técnicos e de estudantes, chegou-se a essa minuta, a essa resolução que trata do ensino remoto na retomada das atividades. A pró-reitora de graduação da universidade reforçou a importância da inclusão para que todos os estudantes tenham acesso às aulas acadêmicas no formato remoto. Dessa forma, a instituição vai fornecer um auxílio estudantil para os alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A UFRN fornecerá para o estudante um plano de dados móveis, ou seja, um plano de internet para o estudante de baixa renda poder acompanhar essas atividades. O estudante de baixa renda também receberá um auxílio que a gente chama de auxílio instrumental, para subsidiar a aquisição de equipamentos, para ele poder também acompanhar a realização das atividades. A frequência e a participação dos alunos serão verificadas de acordo com o acompanhamento das atividades propostas. Os materiais didáticos serão disponibilizados pelos professores durante todo o período, considerando as limitações das condições de isolamento social. Todo esforço está sendo feito para essa retomada de semestre, garantindo a segurança dos estudantes, garantindo a saúde, garantindo o distanciamento social necessário nesse momento de pandemia. Então, esse está sendo um esforço enorme feito pela UFRN para dar continuidade às atividades. Como nós vimos aí na matéria, as aulas do período 2020.1 serão retomadas no próximo dia 24 do próximo mês. Já o ano letivo 2020.2 está previsto para ser iniciado no dia 11 de janeiro do ano que vem. E com a reabertura de parte do comércio, o retorno dos trabalhadores às empresas, os cuidados com a segurança e a saúde desses empregados devem ser redobrados. Quem faz esse alerta é a Justiça do Trabalho. Com a flexibilização do isolamento social e com a retomada gradual das atividades econômicas no Rio Grande do Norte, após quase 4 meses de portas fechadas em razão da pandemia do novo coronavírus, é preciso cuidado para o retorno seguro das empresas. Se preocupar com a proteção, das pessoas e dos ambientes, fornecimento de equipamentos de proteção de natureza coletiva e individual, se preocupar com a reorganização do trabalho, das atividades, mapear as tarefas, as funções, a mobilidade das pessoas, para saber até onde aquilo ali pode ser reduzido ao ponto de manter um distanciamento, manter
uma distância segura entre as pessoas, né? Mapear a saúde dos seus colaboradores. O magistrado que integra o quadro do Tribunal Regional do Trabalho destaca que, dentre as exigências para os estabelecimentos reabrirem, está o uso de máscara e a disponibilização de álcool em gel para clientes e funcionários como forma de prevenção. Já em relação aos equipamentos de proteção individual dos trabalhadores, também devem ser observados. Para cada tipo de atividade existe um equipamento de proteção adequado, certo? E esses equipamentos de proteção, eles possuem certificação, certo? Pelos órgãos de controle. Então, no caso da máscara especificamente, que é o que está sendo mais disseminado, né? Que é o uso geral e restrito, as máscaras elas devem ser substituídas a cada período, a depender do uso, a depender do tipo da máscara, o material que ela é confeccionada. E outros equipamentos também, eles devem ser especificados, e o uso tem um prazo determinado que a empresa, com o seu serviço de saúde e o seu serviço de engenharia de segurança, é que precisa mapear e ver todas essas necessidades. O juiz do trabalho também destaca sobre a saúde dos colaboradores de cada empresa nesse momento de retomada. Aquelas pessoas que possuem doenças, né, comorbidades, que por si só já há o indicativo de que sejam afastadas do ambiente de trabalho, porque em caso de uma contaminação, a probabilidade de haver um agravamento do estado de saúde é muito grande e até o óbito, eventualmente. Se porventura houver algum empregado que tenha algum sintoma do Covid e esteja trabalhando, imediatamente o empregador ele precisa fazer a testagem dessa pessoa, porque uma pessoa contaminada no ambiente, ela pode contaminar todos os demais. E agora um alerta que vem diretamente da Secretaria Estadual de Saúde, que vale para todo mundo, crianças e adultos. O estoque de soro antiveneno está baixo no Rio Grande do Norte. Só para se ter uma ideia, as doses atuais que estão disponíveis para uso em todo o estado são suficientes para aproximadamente 50 pessoas. Nessa semana, a Polícia Ambiental resgatou 5 cobras que eram criadas de forma irregular. A ação aconteceu em um momento em que o estado passa por dificuldades no soro antiofídico. O quantitativo do estoque é estimado para ser utilizado apenas pelos próximos 20 dias. Esse período do ano, a gente tem de maio a agosto, é um período onde a gente tem um aumento na incidência de acidentes com serpentes, mais especificamente do tipo jararaca aqui no estado. É um período que, historicamente, a gente tem uma elevação na quantidade de acidentes por esse tipo de espécie de serpente. Apesar da nova remessa, a Secretaria Estadual de Saúde alerta para os cuidados, uma vez que as doses atuais só serão suficientes para aproximadamente 50 pessoas. A gente faz uma média de acordo com um acidente considerado como grave, né? Um acidente grave são no máximo 12 ampolas. Então a gente faz uma média, a gente estima aí, né, 50 pessoas no máximo a gente conseguiria atender nesse período desse mês de julho. Então a gente espera, né, que as pessoas nos ajudem, evitem se expor, tomem as medidas de precaução para evitarem se acidentar. É importante alertar que, em caso de picada, os órgãos de saúde orientam lavar o local do ferimento com água e sabão e procurar um serviço de saúde mais próximo. Se conseguir identificar as características daquele animal, porque isso facilita no atendimento médico, né? O profissional vai direcionar a administração do soro para aquela espécie específica, né? A gente tem um telefone também, o CEATOX, que é o Centro de Informação Toxicológica, ele funciona 24 horas, todos os dias, é o 0800 281 7005. Então nós temos plantonistas que podem lhe atender e lhe orientar qual a conduta que deve ser feita. E a Câmara Municipal de Natal aprovou em sessão ordinária, virtual e em regime de urgência um projeto de lei que garante aos familiares de pacientes internados em hospitais públicos, UPAs e lares de idosos informações sobre o quadro clínico do familiar que está internado
ou em isolamento. O texto estabelece que essas informações devem ser transmitidas virtualmente ou presencialmente ao menos uma vez ao dia até às 8 horas da noite. Em caso de ocorrências graves ou que exijam o consentimento de familiares, o contato poderá ser feito fora desse horário. O projeto segue agora para a sanção do prefeito Álvaro Dias. E o governo do estado lançou uma estratégia para garantir que os protocolos sanitários em estabelecimentos de turismo sejam cumpridos. A iniciativa é o Selo Turismo Mais Protegido. A hotelaria e o turismo foram um dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19. Com o plano de retomada da economia, o setor agora se movimenta para recuperar o tempo de portas fechadas. Na tentativa de auxiliar o mercado, o governo do estado lançou o selo Turismo Mais Protegido. A iniciativa do governo visa fortalecer a confiança no Rio Grande do Norte como destino turístico. O selo é uma estratégia também de marketing para que possamos divulgar o destino Rio Grande do Norte junto aos operadores e agentes de viagem, de que o destino segue todos os protocolos para receber o turista com segurança. Através de uma plataforma na internet, o governo do estado abriu espaço para que os estabelecimentos de turismo possam confirmar seus protocolos sanitários. Operadores do turismo, hotéis, burgueiros e até guias autônomos podem acessar o site. As empresas precisam ter o selo do Ministério do Turismo responsável, um dos seus funcionários fazer o curso de capacitação que está sendo oferecido de maneira gratuita pelo SENAC ou pelo SEBRAE, e, mandando essas documentações, ele passa a ter o certificado de adesão ao selo do turismo protegido. É preciso, no entanto, conseguir atender a todos os requisitos, construídos com base em estudos e padrões sanitários recomendados nacional e internacionalmente. As secretarias municipais e órgãos sanitários ficarão responsáveis pela verificação das informações prestadas. Então, esses protocolos visam passar uma orientação a todos os trabalhadores do setor de turismo com os cuidados que precisa ter. E no próximo bloco eu converso por Skype com o superintendente da Liga, o médico oncologista Roberto Salles. Vamos entender como a pandemia impactou o funcionamento da instituição. Daqui a pouquinho. De volta com o RN Acontece, nós vamos falar agora sobre o impacto da pandemia no funcionamento do Hospital Filantrópico, que é a principal referência do Estado quando o assunto é tratamento de pacientes com câncer. Eu estou falando da Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer. Além de ter causado mais de 1.500 mortes só aqui no Rio Grande do Norte, o novo coronavírus nos obriga a ter cuidados que, se por um lado ajudam a combater a disseminação do vírus, por outro, acaba criando obstáculos no enfrentamento de várias doenças, como diabetes, hipertensão e o próprio câncer. Para dar mais detalhes sobre como está o atendimento aos pacientes oncológicos na Liga, eu converso agora via Skype com o médico oncologista e superintendente da instituição, Roberto Salles. Muito boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde a todos. Vamos começar falando sobre as cirurgias, que é o tema que chama mais atenção quando se trata de Liga Norte Rio Grandense contra o câncer, doutor Roberto. Como ficou o procedimento das cirurgias durante a pandemia? Elas estão sendo realizadas, foram suspensas, remarcadas? Como ficou o planejamento? Veja bem, o tratamento do câncer, ele é feito através, como você falou, da cirurgia, da radioterapia e quimioterapia. O tratamento cirúrgico, realmente houve alguma diminuição do tratamento cirúrgico. Isso não em decorrência de alguma falha ou alguma deficiência da Liga, mas porque as secretarias municipais de todos obviamente, os municípios do estado deram prioridade à pandemia do Covid-19. Então, essas cirurgias foram diminuídas um pouco. Porém, com uma equipe quase 100 pessoas, todos esses pacientes foram contactados e as cirurgias foram adiadas um pouco, obviamente, aquelas que poderiam ser, mas a maioria das cirurgias foram realizadas no período adequado. Não houve
prejuízo para nenhum paciente portador de câncer no que se refere ao aspecto de cirurgia. E, principalmente, já que estamos falando em impacto de tratamento, a radioterapia e a quimioterapia, todos, sem exceção, todos os pacientes foram tratados regularmente. Em resumo, não houve um grande impacto no tratamento cirúrgico dos pacientes oncológicos. As cirurgias que foram adiadas, que o senhor estava comentando agora há pouco, são cirurgias que podem ser consideradas adiáveis por qual motivo? Porque quando se trata de câncer, existe no imaginário de muita gente que é sempre muito grave. Mas quais foram esses casos que puderam ser adiados, que a Liga, que a equipe médica, que a superintendência avaliou que podia remarcar, passar um mês para frente? Como que é feito estabelecido esse critério, doutor Roberto? Não chegou a ser adiada nem um mês. Veja bem, as cirurgias que foram adiadas foram as cirurgias benignas. As cirurgias de câncer, as cirurgias malignas, todas foram realizadas dentro do período conveniente. Então, quanto a isso, eu esclareço que não houve nenhum prejuízo para os pacientes. E isso graças a, como eu falei, a essa mobilização de uma equipe imensa da Liga que contactou todos esses pacientes, fez um verdadeiro mutirão para que todos esses pacientes não deixassem de realizar o tratamento. Então, basicamente, os tumores que podem ser malignos ou benignos, porque tem essa divisão, salvo engano, o senhor me corrija se eu estiver errada, mas então os benignos foram os adiados. Quando se trata de câncer, não teve adiamento. Não foram protelados, não foram adiados. Todas as cirurgias, inclusive diariamente, durante todo esse período de pandemia, o centro cirúrgico do Hospital Luiz Antônio continuou funcionando. O senhor estava falando agora há pouco também sobre o esforço de manter a quimioterapia e a radioterapia, que fazem parte do tratamento desses pacientes, funcionando plenamente. Mas para funcionar, a Liga teve que fazer alguma adaptação em relação a horários, a forma como é feita, mexeu de alguma forma na parte estrutural desses tratamentos ou continuou da mesma forma como era antes? Não, mexeu sim. Nós sabemos que há uma série de imposições para o tratamento adequado durante esse período de pandemia e que vai continuar no pós-pandemia. Então, estabeleceu-se horários específicos, todos os pacientes, inclusive a parte da Liga responsável por esse setor, está agendando todos os pacientes, tanto de quimioterapia, os pacientes que vão receber o tratamento já sempre foram agendados. Isso não tem problema nenhum. Mas os pacientes que iam fazer a consulta, todos esses pacientes estão sendo agendados e de uma forma que não cause nenhum risco para a saúde, nem dos pacientes, nem dos acompanhantes, nem da equipe médica e de enfermagem. A gente conversou sobre cirurgias, sobre quimioterapia, radioterapia, mas existe também uma vertente da Liga que atende, que realiza os exames de acompanhamento pós-cirúrgico, pós-detecção do câncer, e até para detectar mesmo. Em relação aos exames, existe alguma alteração pós-pandemia? Pós-pandemia, eu acredito que vai melhorar mais, vai voltar ao normal. Durante essa pandemia, vários exames, não só exames de acompanhamento, mas exames de rotina. Eles diminuíram a frequência de realização desses exames pela própria diminuição da procura. Eu quero deixar bem claro que é natural que tenha ocorrido uma diminuição desses exames, mas exames que são, por exemplo, exames para planejamento de radioterapia, todos eles foram realizados normalmente. Os exames que diminuíram são aqueles exames que os pacientes são encaminhados e procuram a Liga para realizá-los. Esses exames tiveram realmente uma diminuição, mas isso independe da estrutura que a Liga possui. A estrutura está montada lá e pronta para atender todos os pacientes, como sempre atendeu. E hoje eu quero só fazer uma observação. Hoje é um dia muito importante para a Liga. Hoje, 17 de julho, é o aniversário da Liga, 71 anos de idade. Então, é uma data que todo o Estado deve comemorar, já que a instituição presta um serviço enorme a toda a população.
Com toda certeza, já salvou a vida de muita gente, doutor Roberto Salles. Pode ter certeza que a Liga é muito importante para todo o estado do Rio Grande do Norte e para o Nordeste também. Ainda se tratando de novo coronavírus, não tem como não falar sobre esse assunto. Quando a gente fala da Liga, pode vir também no imaginário das pessoas o anexo que foi criado ao Hospital Luiz Antônio para tratar os pacientes oncológicos que tenham Covid-19. Como é que foi feito esse planejamento? As alas são separadas para que não exista contaminação, as equipes são diferenciadas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse anexo, esses leitos que foram criados justamente no Hospital Luiz Antônio para atender esses pacientes oncológicos com Covid-19. Veja bem, toda a administração, desde o início da pandemia, toda a administração teve uma preocupação muito grande em separar os pacientes portadores todos os pacientes que são atendidos na Liga, lá no Hospital Luiz Antônio, lá nas Quintas, todos os pacientes são portadores de câncer. Então, nós separamos os pacientes portadores de câncer sem Covid e em uma unidade de contingência que foi feita em uma parceria com a CESAP, sob a supervisão do Ministério Público Estadual, Procuradoria Regional do Trabalho e Ministério Público Federal. Isso foi feito e foi construído, e para orgulho de todos, foram construídos 40 leitos em menos de 30 dias. 20 leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria. Então, essa situação que você comentou, Vanessa, não tem nenhum problema. Todos os pacientes portadores de Covid estão separados daqueles que não são portadores de Covid. E, ainda na sua pergunta, todas as equipes são separadas, inclusive, reforçando o que eu disse, os ambientes são separados. Um fica de um lado de uma rua, ou a unidade de contingência fica do outro lado da rua. Não há mistura, não há esse tipo de coisa para proteger nossos pacientes oncológicos, que, como sabemos, são pacientes que têm a imunidade comprometida. Claro, perfeito. Eu conversei com o Dr. Roberto Salles, que é médico, oncologista e superintendente da Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer. Aproveito para parabenizar a Liga pelos seus 71 anos. Reforço que tenho certeza absoluta que a Liga é uma instituição muito importante para todo o estado, já salvou a vida de muita gente. Parabéns e muito obrigada pelas suas informações. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigada. O RN Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. Boa tarde e um ótimo final de semana.